Quando o assunto é crucificação, eu não costumo enfrentar, num primeiro momento, de forma direta, a crucificação de Jesus. Por quê? Porque, a priori, a gente tem tantas e tantas e tantas informações teológicas na cabeça que, sem dar conta, a gente acha que os dados teológicos que a gente tem, na verdade, não são teologia, são dados históricos, são dados verificáveis, são dados que absolutamente só um ignorante não consegue vê-los como suficientemente qualificados para sustentar a hipótese, por exemplo, que Jesus passou por um julgamento. Então eu digo, Jesus nunca passou por um julgamento. Nunca. Nunca houve um julgamento de Jesus. Mas se eu começar assim, é como se eu estivesse metendo o pé na porta. Metendo o pé na porta de pessoas que estão, sob muitos aspectos, confortavelmente assentadas em dados que julgam ser de cunho histórico, só que não são. Que julgam ter ou ser de bases arqueológicas, só que não são. Crucificação não é uma invenção romana. Nós, do ponto de vista histórico, temos informação da prática de se crucificar indivíduos nas mais diferentes regiões da bacia mediterrânea e para além dela. Indianos crucificavam, persas crucificavam. Isso muito antes da Era Comum, muito antes de Cristo. Os antigos gregos crucificavam. Há um mito belíssimo, um mito grego, sobre Prometeu, um ser diferenciado que rouba o fogo de Zeus e entrega ao ser humano. Esse mito, ele é importantíssimo porque ele fala da passagem do cru para o cozido, do estado de coletor, caçador-coletor na espécie Homo sapiens, para agricultor, para sedentário. O mito de roubar o fogo de Zeus e entregar ao homem é que agora o homem, o ser humano, ele pode cozinhar o seu alimento. Ele pode agora parar de comer as coisas cruas e, com o uso do fogo, ele se tornar sedentário. Bom, Prometeu fez uma façanha memorável para a nossa espécie, ao menos no mito. Mas Zeus o crucificou. E, para piorar a crucificação de Prometeu, entre os antigos gregos, os sentimentos de uma pessoa não se localizavam no coração, como hoje nós temos essa ideia. O coração é o lugar que, se nós pudéssemos entrar ali com uma câmera, veríamos um compartimento chamado sentimentos. Sentimento do amor, o sentimento do ódio, os sentimentos estariam ali. Os antigos gregos localizavam o sentimento no fígado. E o que fez Zeus em relação a Prometeu? Prometeu está crucificado. Isso é mito, olha, do sexto, sétimo, sexto século, antes da Era Comum. Século V antes da Era Comum, muito antes de Jesus. E uma ave, todos os dias, ia lá bicar, tirar um pedacinho, todos os dias, do fígado de Prometeu. Todos os dias. Todos os dias. Se vocês pegarem esse mito para ler, vocês verão que Zeus, quando tomou a decisão de
mandar crucificar Prometeu, Zeus, que é o soberano dos deuses, não existe um tribunal que julgou os crimes ou as ações de Prometeu. Não houve. Nada disso. Nada disso. Zeus simplesmente, chateado da vida, mandou crucificar Prometeu. E mandou que ele sofresse, além das dores da crucificação, que ele sofresse naquilo que é mais caro para uma pessoa. Sofresse nos seus sentimentos. Então, indianos praticavam a crucificação, persas, gregos antigos, os reis helenistas dos séculos 3, 2, 1 antes da Era Comum praticavam a crucificação. Os romanos praticavam a crucificação. E é impressionante que nós não temos acesso a nenhum processo de quem quer que seja que fosse crucificado. Não existe processo. Não existe. Então, guardem esse dado. Até onde nossas informações vão em termos da prática de crucificar indivíduos? Até onde as nossas informações vão? E isso, muito antes de Jesus, muito antes, nós não temos acesso a qualquer processo onde o indivíduo foi condenado a pagar uma pena de crucificação. Nunca nos chegou isso. Nunca. Judeus praticavam a crucificação. Também não é uma novidade para eles. Então, normalmente matavam o indivíduo e depois crucificavam o cadáver. Mas crucificavam. Conheciam essa penalidade. E o que é a crucificação? No sentido amplo, no sentido bem geral. Repare, eu não estou falando de Jesus. Crucificação no sentido amplo e geral. Ela era basicamente voltada para estupradores, para indivíduos que praticavam algum crime hediondo, para revoltas de escravos e, principalmente, mas não exclusivamente, para indivíduos que atentavam contra o Estado. Então, revoltosos, fossem esses revoltosos uma liderança, algumas lideranças em oposição ao Estado, ao poder constituído, que iam ser capturados e colocados lá como exemplo, pendurados no madeiro. Revoltas de escravos, por exemplo, tem uma memorável. No século I, antes da Era Comum, portanto, ainda na República Romana, acho que quase todos vocês, se não todos, hão de saber, um líder de escravos, também ele escravo, essa liderança escrava, chamado Espartaco, liderou uma revolta de escravos lá no sul da Itália e tentou passar para a Sicília e da Sicília fugir. Não teve sucesso. Então ele sai do sul da Itália e vai arregimentando escravos e mais escravos, constitui um baita de um exército e vai subindo do sul para o norte da Itália. Legiões romanas vão sendo mandadas para derrotar o exército de escravos de Espartacos, mas não conseguem êxito. Espartacos vai vencendo todos. Todos os soldados romanos que foram aparecendo, todos foram sendo derrotados. Espartaco chega com seu exército de escravos lá no norte da Itália. Uma parte desses escravos cruzam os Alpes e vão embora, retornando para as suas casas, retornando para as suas terras, sei lá, simplesmente indo embora. Mas Espartacos, com um grupo de escravos, numeroso grupo de escravos, resolve voltar e entrar de novo pela Itália. E nesse retorno, ali na região central da Itália, eles vão ser derrotados. E mais de 20.000 cruzes vão ser colocadas ao longo da Via Ápia. Milhares e milhares de cruzes vão ser colocadas ao longo da Via Ápia
uma importante estrada romana que leva para o coração da cidade de Roma, milhares e milhares de cruzes são colocadas com esses escravos que foram pegos com vida, inclusive o próprio Espartacus. Onde estão os processos de condenação desses escravos? Nunca chegaram até nós, se é que existiram, mas a gente já sabe que não existe. Onde estão os ossos dessas milhares e milhares e milhares de pessoas que foram crucificados no século I, durante a República Romana, nessa revolta de escravos? Onde estão os sepulcros? Onde estão as sepulturas? Onde estão as valas comuns? Posso falar uma coisa para vocês? Já fui super procurado e nunca apareceu um osso. Nada. Absolutamente nada. A crucificação, enquanto uma prática punitiva, ela é de longuíssima data. Não foram os romanos que inventaram a crucificação. 2, não chegou até nós nenhum processo de pessoas crucificadas. 3, sabemos, em grande parte, por que esses indivíduos não eram processados. Porque eram, na sua imensa maioria, pessoas de baixíssimo estatuto social, baixíssimo estatuto econômico. Então, era a raia miúda, o pletos, o povão, que ia parar na cruz. Livres ou escravos. E, em muitos casos, indivíduos que haviam praticado atos considerados hediondos por parte dos estados que praticavam a crucificação. Então, no sentido amplo e geral, nós temos notícias de milhares e milhares e milhares e milhares de indivíduos crucificados. Nunca conhecemos um processo. Nunca. Nunca.